Paz do Senhor a todos. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Estamos aqui, eu e o pastor Wallace Rossetti, a quem também saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor Sérgio, a paz dos seus irmãos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui. E é bom, maravilhoso também, porque o nosso assunto é sempre o tema, aquilo que está sendo estudado na Escola Bíblica Dominical. E nesta semana, o assunto envolve uma das visões, ou uma parte de uma das visões que o apóstolo João teve, que estão registradas essas visões no livro do Apocalipse. E a visão, já vou pedir aqui, Apocalipse 4:7, quando o João vê esse trecho que é descrito, na verdade ele vê o trono do Senhor e junto ao trono ele vê esses 4 animais simbólicos que na verdade se referiam profeticamente ao Senhor Jesus. Que visão maravilhosa e que conteúdo revelado nós temos em todos esses aspectos. Com certeza, Sérgio. O livro de Apocalipse ele é maravilhoso porque ele faz com que nós possamos alcançar um entendimento melhor sobre a figura do Senhor Jesus, né? Que é notável as expressões que caracterizam esses papéis que o Senhor Jesus exerce, principalmente para nós, né? No nosso tempo presente, nesse tempo que nós vivemos, que nós chamamos do breve, esse tempo profético. Amém. Porque a relação mostra esses aspectos e em cada aspecto desse, em cada animal que foi mencionado nessa visão, nos faz conhecer um pouco mais das facetas do Senhor Jesus, né? Aquilo que nós temos à nossa disposição, né? Desse Deus extraordinário que tem esse papel tão relevante, né? É maravilhoso nas visões, né? Claro, nós não temos tempo para tudo, mas daquilo que nós entrarmos nesse texto e na sua profecia, nós vemos o Senhor Jesus em sua história, em seu ministério, antes, ou seja, todo o projeto de Deus para resgate e salvação do homem, e o Senhor Jesus na história da igreja, que foi estabelecida a partir do Pentecostes, ou seja, do derramamento do Espírito Santo. Mas antes da gente falar do texto, Wallace, eu queria aqui que a gente falasse ao menos um instante do escritor, que foi João. Porque quando nós vemos, parece que revelações, João, um homem abençoado, o Senhor disse isso tudo para ele foi escrevendo, tendo essas visões gloriosas. Mas João era um homem, um servo como nós e mais, um homem extremamente provado, exilado por amor ao Evangelho, mas nada disso jamais o impediu de estar em comunhão e de ser visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, Sérgio, é isso que nos encanta, né? Porque João, um homem simples, né? É notável, porque João viveu, ele caminhou com Jesus, ele viu os milagres, toda a trajetória do Senhor, quando o Senhor curou o cego, curou o aleijado, ressuscitou mortos. Então, ele contemplou tudo isso, mas quando ele vê Jesus glorificado, como diz lá no livro de Apocalipse, ele caiu como morto. Assim, Amém. Ele fala assim, não resistiu, né? Era muita glória, muito poder. Muita glória, muito encanto maravilhoso que ele caiu como morto, né? E isso a gente nos faz entender o que nós vamos viver quando nós entramos na eternidade. Não é verdade? João viu ali aquele momento, Jesus com vestes talares, né? Cintos, pés como lação reluzente, olhos de fogo, né? Ele viu toda aquela beleza e ele ficou ali sem ação. Ele falou, só tinha um jeito, cair aos pés, né? De joelhos aos pés do Senhor, né? E aí você falou sobre colocar a situação dele, um homem simples como qualquer um. Então, o que o senhor quer dizer para você que está nos assistindo, você também pode ter essas experiências com Jesus, né, Sérgio? Você também pode orar ao Senhor, buscar o Senhor, e o Senhor Jesus vai se revelar tão como ele se revelou para João. A igreja nessa hora está vivendo essa experiência, né, Sérgio? Os cultos, a presença do Senhor, haja visto a escola bíblica, né?
que nós temos tido a presença marcante do Senhor, né? em meio aos louvores, em meio à palavra, é doutrina, é louvor, é Deus se revelando. Não tem coisa mais gratificante saber que a gente pode se relacionar com Deus, né? E tem mais. João estava num momento naturalmente dificílimo, prova, sozinho. Isso se aplica também a todos nós, a você que está participando conosco. Não importa, pode ser um momento de um desemprego, um problema familiar, uma situação de doença, a prova da enfermidade. Mas se você se mantiver firme, olhando só para Jesus, o autor e o consumador da fé, não faltarão as experiências e o Senhor continuará a se revelar, até porque o grande objetivo nosso é o quê? Não são as benesses nesta vida, embora as recebamos, mas é a vida eterna, é o porvir. Até porque, né, Sérgio, o nome do programa já diz, né? Evangelho eterno. Louvado né? seja o Senhor, é então, isso nós mesmo. Estamos falando desse evangelho para a vida eterna, não para esta vida, né? Porque a palavra de Deus, se nós buscarmos o Senhor Jesus para esta vida, nos tornamos miseráveis, né? Mas o Senhor tem um propósito muito maior que esse evangelho eterno, que é mudar a vida do homem, transformar a vida, fazer com que o homem pense no porvir de uma forma diferente. E é justamente isso que o livro de Apocalipse relata, é justamente isso que nós temos estudado, né? As várias facetas do Senhor Jesus, porque em cada uma você pode se encontrar numa situação que você vai precisar do leão. Amém. Outras vai precisar, o bezerro, o servo, o homem. Então, cada aspecto dele, você passa a se relacionar. Tem hora que você vai precisar dele como Deus, né? Aquele que está vendo de cima, olhando por tudo, tem uma visão completa, né? Então, são aspectos muito interessantes para nós meditarmos hoje. E nós vamos ver que, além dessas figuras profetizarem a respeito de Jesus, o crente, o servo de Deus, ele também vive todas essas situações. Sim. Vamos chegar lá. Mas aqui está o texto já projetado. Primeiramente, ele vê o Senhor Jesus, João, como um animal semelhante a um leão. Sim. Cada animal desse está enquadrado em um dos 4 evangelhos. Jesus como leão é o evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus é realçado como rei. Sim. O rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que venceu a morte, tem todo o poder. Jesus como rei, até porque o reino dele não é deste mundo. Nós elegemos, isso faz parte dos países democráticos, governador, prefeito, está tudo bem, essa é a nossa função enquanto ente político. Agora, esse rei aqui é de um reino eterno, um reino de paz, um reino de glória. Diz a palavra do Senhor que é um reino que não pode ser abalado. Que maravilha. Né? Lá em Apocalipse, aproveitando Apocalipse 19:16, fala a respeito disso. Estava vestido de uma veste, nas suas vestes e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Né? Falando dessa posição do Senhor como aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, aquele que está atento a todas as coisas, né? Então, quando ele fala dessa figura, né, que aponta para o Evangelho de Mateus, né, falando justamente dessa situação, o Senhor como rei, rei e senhor, né? E Apocalipse 19:16, que está separado, que você acabou de mencionar, aqui está. Isso é muito importante, Wallace e demais, porque nos nossos embates, nas decepções, nas dificuldades que são inerentes à vida, inclusive na nossa jornada, na nossa caminhada perante o Senhor, nós temos essas batalhas. Agora, há um rei que é sobre todos os reis. Por que ele é rei dos reis? Porque nenhum reinado, nenhum poder, nenhuma soberania desta vida se compara à força do Rei dos Reis. E ele quer nos governar e quer reinar sobre a nossa vida. Então, isso é o privilégio, né? O privilégio da igreja, dessa hora, quando nós falamos igreja, aqui não estamos falando de denominação, nós estamos falando da igreja como organismo vivo, que é a igreja fiel, a igreja que está atento.
ela tem o benefício de ser governada por esse Senhor, né? Por esse Senhor que é Rei da Glória, Rei de todo o universo, né? Por isso que lá no Salmo, né? Salmo 24, o salmista fala dos portais que se abririam para entrar o Rei dos Reis, o Senhor, Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Glória né? a Jesus. É o Senhor que vence as nossas batalhas, né? Como você falou. Então é muito importante você que está nos assistindo ter consciência disso, que você pode ter esse Rei, esse Senhor, para dirigir sua vida, para te dar vitória sobre aquilo que você não pode vencer. Você pode chamar Ele, que Ele diz a palavra, que nem dormir Ele dorme. Não tosqueirará o Santo de Israel, né? Então Ele está pronto para abençoar a nossa vida. Isso é muito maravilhoso. Na continuidade, a segunda figura, ou segundo animal simbólico, é um bezerro, que aí, já apontando para o Evangelho de Marcos, mostra o Senhor Jesus como servo. E a verdade, Wallace, é que Jesus deixou a sua glória. Ele deixou a destra de Deus Pai e veio a este mundo como servo, para obedecer, renunciar, ser incompreendido, injustiçado, para que pelo seu serviço e pela sua fidelidade nós fôssemos alcançados. E nós separamos aqui Marcos 10, 45, que fala: Filho do homem, Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é Jesus como bezerro, como servo. Então, isso é um ensino notável, né, Sérgio? Porque nós nos definimos como servos de Deus, né? Servos daquele mas ele se fez servo primeiro, né? Ele se fez homem. Ele viveu as lutas que eu enfrento, que nós enfrentamos, que a humanidade enfrenta. Ele viveu primeiro, né? Ele viveu tudo isso, ser rejeitado, ser abandonado, ser escarnecido, né? Tantas coisas que ele passou, recebeu a coroa de espinhos, tudo por amor ao homem. Bendito então ele seja conhece, é isso que é bom, porque ele conhece as nossas dificuldades. As dores. Aquilo que às vezes você passa, está decepcionado com alguém. Jesus também teve isso, né? Enfrentou o frio, enfrentou o calor, enfrentou a rejeição. Na hora da cruz, todo mundo fugiu, deixou ele sozinho. Né? Então, se você vive alguma situação, você pode ter certeza, Jesus passou por isso para ele saber, por isso que ele sabe muito bem o que passa com a gente. Amém. Então, ele sabe que ele viveu na pele dele tudo isso, né? Então, ele sabe o que se passa no coração do homem quando às vezes se sente só, o que passa no coração do homem quando às vezes está sendo maltratado, está sendo alguma situação que o constrange, né? Então, ele sabe muito bem. Então, nós podemos chamar Bendito esse Jesus, né? Ele como bezerro, como aquele que serve, né? Então, isso é um ensino para nós, para que nós possamos ser servos. Porque ele foi fiel até a morte, né? Até a morte de cruz. E, às vezes, Sérgio, a gente fica pensando, né? O que nós fizemos de bom para que esse Deus Todo-Poderoso se colocasse à disposição do Pai para vir aqui passar por tudo que ele passou. Não fizemos nada. Aí você fica, como é que pode? Mas ele fez. Porque ele te escolheu, porque ele me escolheu. Sei. Por isso que nós dizemos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Bendito então, seja o Senhor. Provou isso, né? Esse amor dele foi até o fim para nos resgatar para a vida eterna. E o Senhor Jesus, como serve, você falou, às vezes o homem se sente sozinho. O Senhor Jesus se sentiu assim. Foi. Lá na cruz, ele se achou desamparado. Por que me desamparaste? Mas ele, como servo, jamais se resignou em razão do seu Senhor. Ele tinha um pacto com o Pai, um compromisso para dar a sua vida, para vir nos resgatar, derramar o sangue inocente. Ele não rejeitou, ele foi como ovelha muda ao matadouro. E bendito seja o Senhor por ele um dia ter vindo nos servir. E hoje, na verdade, hoje nós somos servos, é verdade, mas tudo nós temos porque ele nos deixou essa grande herança. Bendito seja o Senhor. E prossegue, terceira figura, fala do Senhor Jesus como homem. Apocalipse 4, 7 e aqui Lucas 9, 58, porque o Senhor Jesus, enquanto homem,
e é apresentado especialmente no Evangelho de Lucas. Ou seja, o caráter de Jesus em toda a sua humanidade para se entregar por nós. E nós vemos essa figura notável, né? Que Jesus ele passou por, ele teve sede, né? Ele é um homem. Que coisa, né? hein? Ele Deram a beber de vinagre, né? Ele teve fome, ele passou frio, tudo que nós passamos, ele como homem, ele exerceu, ele não se poupou disso, ele podia, afinal de contas, era Deus, né? Ele podia se poupar disso, ficar né? no reduto, num castelo, ninguém vai mexer comigo, marca a hora comigo. Não, com ele não, ele foi homem, ele se fez homem, a palavra aqui, ele se fez homem, se fez carne, se fez homem para poder nos garantir a salvação. Homem de dores, vigílias orando por nós. Pai, eu peço não só por estes que já me deste, mas por aqueles que hão de crer, né? Que hão exatamente. Lá atrás, que é quase 2000 anos atrás, ele orou por você que está aqui participando conosco. Né? Ele orou por você. Bendito seja o nome do Senhor. Não levasse em conta nossas falhas, né? Eles não sabem o que fazem. Olha que coisa notável. Lá na cruz. Perdoa-os. Né? Ele não sabe o que faz, mas perdoa. Que coisa, que amor extraordinário, né? Que coisa. Por isso que essa expressão, o Filho do Homem, é tão repetida nos evangelhos. Sim. Porque mostra esse caráter do Senhor Jesus como o homem que o mais indigno. Todas as criaturas. Se fez o pior por amor a mim, por amor a você, por amor ao pecador. Ele não compactua com o pecado, mas ele ama aquele que está distante, aprisionado, nas trevas. E ele está sempre pronto, não pelo sangue fisiológico que ficou na cruz, mas pelo seu sangue profético e espiritual, que é o seu Espírito Santo. Ele está pronto sempre a perdoar, libertar e nos encher do seu Espírito Santo. É o Filho do Homem que a morte não deteve. Ele venceu a morte. Com certeza. E por isso que esse texto é muito interessante. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. As incompreensões, né? Foi rejeitado. Foi rejeitado, quer dizer, que coisa notável essa expressão, né? As apóstolas têm Covid, as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem, quer dizer, Jesus não teve onde ele dormia nas locas, né? E desde o nascimento, né, Sérgio? Porque quando ele nasceu, não tinha lugar nas estalagens. Não. Tiveram que levar ele para a manjedoura. Né? Que coisa notável, né? Então, desde o começo, ele assumiu esse papel desse homem perfeito, do servo perfeito, né? Que é a figura do homem, que é a figura do servo perfeito, que foi, nós falamos antes, do bezerro, e como homem também, né? Então, ele assumiu esses papéis de uma forma notável, né? E ainda, aqui uma espécie de uma queixa que o Senhor Jesus fez à época. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu acho que é uma questão, uma pergunta que está diante de nós. Será que o Senhor tem tido o lugar devido no nosso coração, na nossa vida, para ser o Rei? Para que o seu Evangelho e o governo do Espírito Santo esteja em nós? Ele quer habitar, ele bate, né? Estou à porta e bato, ele quer entrar no coração. E essa pergunta, Sérgio, você bem que você falou, essa pergunta está latente, né, aí, né? É isso mesmo. Que hoje também o Senhor tem um lugar, né? E às vezes um homem não abre. É por isso que a palavra em Apocalipse, quem fala, né, estou à porta e bato, né? Você mencionou. O Senhor quer entrar no nosso coração, o Senhor quer fazer parte da vida do homem. E às vezes o homem não entende isso, né? Deus quer faz parte da minha vida, da nossa vida, e quer fazer da sua também. Ele está sempre à disposição, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. O templo do Espírito Santo é lá dentro. Toda a preocupação de Jesus, em todos os evangelhos, em todos os momentos, era falar justamente que o Senhor tem uma preocupação com a alma, que é a parte eterna. Amém. Né? O que nós temos de eterno? A carne, o pó volta ao pó. Mas a alma não. A alma é eterna. Ela tem dois destinos. Eternidade sem Deus ou a eternidade com Deus. É deixar Jesus tomar conta, ter o lugar para reclinar a cabeça, né? Como ele fez com João, né? João apóstolo do Apocalipse. A cabeça no peito, quer dizer, querendo essa intimidade, né? E essa intimidade com Jesus só tem bênção, não tem problema nenhum, só tem vantagem, né? Louvado seja essa intimidade com Jesus só tem vantagem, não tem mais, só coisas boas.
E a última figura, o último animal simbólico é a águia, mas não apenas a águia, mas a águia voando. Isso. E o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus é apresentado no Evangelho de João como uma águia voando, ou seja, como Deus. O que nós podemos falar? Fala um pouquinho dessa águia voando. Como é que é isso para nós e o que isso foi na vida do Senhor Jesus? Então, a águia quando ela voa, alça voos altos, né? E ela tem uma visão muito aguçada, né? Ela lá de cima, ela percebe tudo que está acontecendo. É justamente esse Deus, um Deus que lá de cima, da eternidade, ele está tendo, diz a palavra, que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, sobre Amém. os que creem. Então, Deus está contemplando a você, a mim, a todos nós. Deus, a toda hora, está nos contemplando como Deus, como Senhor dos senhores. Ele lá de cima, ele tem uma visão panorâmica, né? Ele está vendo tudo, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está exercendo o seu governo como Deus, né? Então, ele está lá, nada está passando desapercebido. Diz a Bíblia que nada passa desapercebido do seu Senhor. Ele conhece, né? Ele que sonda o coração, ele lá de cima contempla e ele está justamente fazendo exercendo esse trabalho glorioso, né? Como a águia que está voando, que é o dinamismo, ele não está algo parado, estático, mas a salvação é experiências diárias com o Senhor, não é uma vez salvo. Uma vida nova. Uma nova criatura, não é salvo para uma vez salvo para sempre, não. A salvação é dinâmica, é aquele aspecto da salvação no transliterado, quer dizer, soteria, né? É Deus presente, né? É segurança, é felicidade, é todos esses aspectos que Jesus exerce nele como águia que está voando, que está vendo, que está contemplando todos nós. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor quer ser para nós. O leão, seja Jesus como rei, o bezerro, o servo que ele foi e que nós devemos ser. Como homem, se despiu da sua glória, se fez homem, e o Senhor, Jesus como Deus, aquele que tudo vê, que tudo conhece e que em tudo nos abençoa. Que maravilha é falar a respeito das coisas do Senhor. Nosso tempo está esgotando, mas querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos aqui. Se Deus quiser. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor Wallace. Paz do Senhor, Sérgio, a paz do Senhor, irmãos.